Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a cruz. E a cruz é tão importante que diz um pregador que antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Isso porque 1 Pedro 1,20 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A crucificação já estava planejada desde antes da criação do mundo. O nosso relacionamento com Deus não é sustentado ou mantido pelo nosso desempenho. O nosso desempenho não tem a capacidade de manter o nosso relacionamento com Deus. A única coisa que mantém o nosso relacionamento com Deus é o seu amor. E não existe prova maior deste amor do que a cruz. Só para a gente entender um pouquinho do que foi a crucificação de Cristo, a gente precisa olhar um pouquinho para a história e ver que a crucificação foi desenvolvida pelos persas. E os persas tentaram isso, eles desenvolveram a crucificação depois de terem tentado muitos outros meios de pena capital. Eles já haviam tentado o esfolamento, o fervilhamento, o estrangulamento, o apedrejamento. E eles entenderam que a crucificação era a morte mais impiedosa, era a pena mais impiedosa, mais agonizante que um criminoso podia sofrer. Os gregos deram sequência a isso e os romanos profissionalizaram isso. Eles tinham toda uma estrutura profissional de penalizar os criminosos com a crucificação. E a crucificação, ela era dividida em 4 fases. Haviam 4 fases principais da rotina da crucificação. A primeira delas, e a gente consegue ver todas elas na descrição bíblica da crucificação de Jesus, a primeira delas era a fase dos açoites. Nessa fase dos açoites, depois do condenado ter sido julgado, ele era chicoteado. E havia uma pessoa que era especializada nisso, ela era chamada de lictor, era a profissão dela, era açoitar. Ela era treinada para dar o açoite mais duro que alguém pudesse dar. Esse açoite era feito com uma tira de couro e na ponta da tira de couro, desse chicote, eles colocavam ossos de carneiro ou bolas de chumbo. E para que eles faziam isso? Eles usavam os ossos de carneiro para que, quando desse o açoite, aquilo dilacerasse a pele, o subcutâneo e os músculos. E as bolas de chumbo era para que aquela ferida fosse aprofundada, de modo que rasgasse o máximo possível. Por conta desse açoitamento, era muito comum haver fratura na costela, era muito comum haver laceração no pulmão, pneumotórax. E esse ritual, este açoitamento, não podia durar mais do que 5 minutos. Porque se durasse mais do que 5 minutos, o criminoso poderia morrer por choque, por perder muito sangue ali naquele primeiro momento. E quanto mais duro eles quisessem que fosse o castigo, quanto mais eles quisessem que o criminoso sofresse, mais eles golpeavam nessa primeira fase. Depois de passar por essa primeira fase, a segunda fase da crucificação era a fase da zombaria. Depois de sofrer todo esse açoitamento que dos romanos, ao contrário dos judeus, que davam apenas 39 chibatadas, os romanos não tinham limite, eles davam quantas eles quisessem, quantas eles achassem que o criminoso merecia. A segunda fase era a fase da zombaria. Na fase da zombaria, do escárnio, eles usavam algo que o criminoso houvesse feito, algo que fosse particular do crime que ele havia cometido, e usavam isso para fazer chacota, para zombar. Foi nessa fase que eles chegaram para Jesus e vendaram os olhos de Jesus e estapeavam, davam tapas no rosto de Jesus e eles diziam, profetiza quem foi que te bateu. Foi nessa fase também que eles cuspiam na cara de Jesus, eles zombavam, ali era uma tortura, não mais do corpo, mas uma tortura da honra, era uma tortura das emoções da pessoa. Nessa fase também, eles providenciaram uma coroa de espinhos para Jesus. E essa coroa de espinhos, ela tinha espinhos de mais ou menos 8 centímetros,
que começavam mais grossos e iam ficando mais finos, até ficar da espessura de uma agulha na ponta. Só que quando colocava na cabeça de Jesus, eles batiam com uma madeira para que aquilo perfurasse. Aquilo causava sangramentos nos vasos do crânio e era uma dor incrível. A terceira fase era a fase do transporte da cruz do local onde havia sido o açoite, essas duas primeiras fases, até o lugar onde havia de ser a crucificação propriamente dita. Era esse trajeto que era chamado de Via Dolorosa. E essa fase do transporte era um jeito de dizer para toda a cidade que aquela pessoa estava sendo punida e que aquela pessoa estava morta. Tomar a cruz, e eles não tomavam a cruz inteira, era apenas a parte horizontal, que era chamada de patíbulo. E quando tomava aquela cruz e saía pela cidade, era um jeito de dizer para toda a cidade, olha o que acontece com quem se levanta, com quem se rebela contra o poder dessa terra, contra Roma. A quarta fase, essa fase era a fase da crucificação propriamente dita. Nessa fase, o criminoso chegava até o local e se a morte que eles desejavam era uma morte mais rápida, eles prendiam as mãos e os pés com pregos. Se eles queriam uma morte mais lenta, eles prendiam com cordas. No caso de Jesus, eles prenderam com pregos. Esses pregos, eles tinham 12 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Eles eram colocados na palma da mão em direção ao punho, onde tem um espaçozinho no carpo aqui, nesse conjunto de ossos, por onde passa um nervo principal, que é o nervo mediano. Qualquer lesão deste nervo causa uma dor insuportável. Qualquer lesão de nervo causa uma dor insuportável. Você que tem uma hérnia de disco, você sabe como dói. Agora imagina um prego diretamente colocado no nervo mediano. Era como se um simples toque naquela região causasse uma dor comparável a uma tortura. Depois de pregar as mãos, pregar os pés, eles eram levantados e a posição com que eles ficavam era uma posição que impossibilitava a respiração. Em 30 minutos, eles precisavam se movimentar muito, esticar o tórax, levantar os pés, só que não dava para fazer isso com um cravo nas mãos e com um cravo nos pés. A crucificação, o processo todo, demorava dias até que o condenado de fato morresse, a menos que a punição, a menos que o processo fosse muito duro. E no caso de Jesus, a gente vê talvez uma das mortes mais rápidas, mostrando quão duro foi o castigo que ele sofreu. O mais duro de tudo isso é a gente imaginar que quando Jesus estava para ser crucificado, as vestes dele foram arrancadas. Você consegue imaginar um criminoso do nosso tempo tendo as suas vestes arrancadas em público? Qualquer um de nós que pensa hoje com o mínimo de direitos humanos ia achar isso um abuso. Nenhum criminoso do nosso tempo merecia um tratamento como esse. Agora você consegue imaginar Deus, em forma de homem, Jesus, ficando nu. E esse ficar nu era um nu completo. Não era um ficar de roupa de baixo. Jesus foi humilhado ao ponto de ficar nu. E por quê? Por que Jesus passou pelos açoites? Por que Jesus passou pela zombaria? Por que Jesus passou por essa vergonha de passear pela cidade carregando uma cruz? Por que Jesus passou por esse processo todo de ter pregos nas suas mãos e chegou ao ponto de ficar nu? Ele ficou nu para que nós pudéssemos receber as vestes santas que o Pai deu a ele. Ele deixou a sua veste para que nós pudéssemos recebê-la. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice mais amargo que um ser humano podia ter tomado, para que nós pudéssemos participar do banquete da alegria de Deus. Ele, por uma única vez em toda a sua vida,
não chamou Deus de pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele abriu mão de ser filho para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Ele estava pagando a nossa conta. Ele, como uma figura do irmão mais velho do filho pródigo, só que do irmão mais velho perfeito, ele pagou a conta para que nós fôssemos aceitos em casa. O corpo dele simbolizou o véu do templo, porque o corpo dele foi rasgado de alto a baixo para que nós pudéssemos ter acesso a ele, para que nós pudéssemos entrar dentro dele e participar dos benefícios de sermos filhos de Deus. E aí a gente pergunta, mas o que significa tudo isso? O que significa a cruz? A cruz simboliza que o nosso pecado é muito grande. Porque se o castigo foi tão duro, é porque o nosso pecado é muito grande. A gente não pode olhar para tudo isso e achar que nós somos pessoas boas. Nós não somos pessoas boas, porque o preço foi muito alto. E se nós fôssemos pessoas tão boas, não exigiria um preço tão alto assim. Mas tem uma segunda coisa que a cruz significa também. A cruz significa que nós temos muito valor. Porque imagina uma seguinte situação. Imagina que eu ofereço uma casa para você comprar. Eu chego para você e digo, olha, você quer comprar essa casa aqui? E aí você vai olhar a casa e eu falo, olha, é uma oportunidade incrível. Eu faço essa casa para você por 2 milhões. E aí você vai olhar a casa e quando você chega na casa, a casa está toda rachada, a casa está toda mofada, a casa é num terreno ilegal, a casa é toda estragada. E aí eu estou oferecendo ela para você por 2 milhões. Você pagaria? Não, obviamente você não pagaria. A pergunta é, você acha que se você não valesse o tamanho do sofrimento de Cristo, Ele teria feito isso por você? Você acha que se você não tivesse tanto valor, Jesus teria feito tudo isso por você? Ele pagou esse preço caro, porque Ele sabia do meu e do seu valor. Nunca mais olhe para dentro de você ou se olhe no espelho e enxergue uma pessoa qualquer. Jesus não morreu por uma pessoa qualquer. Jesus viu o valor que você tem. Não é pelo que você é hoje, mas é pelo que Ele sabe que você será nele. Então entenda, de uma vez por todas, que o amor de Deus sustenta o nosso relacionamento com Ele. Não é o nosso desempenho, não é o seu desempenho, é o amor dele por nós, demonstrado na cruz. Se você gostou desse vídeo, se Deus falou com você, ou se você acha que Deus pode falar com alguém através desse vídeo, por favor, compartilha com alguém. Imagina se essa mensagem alcançar o coração de uma pessoa que não entendeu ainda o tamanho do amor de Deus por ela. Imagina a revolução que isso pode fazer. Eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Faça isso também. Compartilhe esse vídeo com alguém que você deseja que entenda o tamanho do amor do Senhor, de Jesus, por ele, tá bom? Curte aí esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e aproveite e se inscreve no canal para você receber os nossos novos vídeos e notificações, tá bom? Que Deus abençoe vocês.